Bom dia! Nessa videoaula vamos estar falando de imunidade, conteúdo baseado nas aulas da professora Geisa, docente da FAP. O que a gente tem que entender de imunidade? Imunidade é tudo aquilo que o meu organismo vai lançar a mão para estar combatendo algo estranho ao seu corpo, que é chamado de antígeno. Então, tudo aquilo que for estranho ao meu corpo ou não pertencente ao meu corpo é o antígeno, que vai desenvolver uma resposta imune, ou seja, meu sistema imunológico diferenciou ele como algo não pertencente ao meu corpo e desenvolveu uma resposta imunológica para ele, tentando eliminá-lo. Então, na tentativa de eliminar aquele antígeno. Bom, esse antígeno ele pode ser tanto constituído por substâncias vivas como substâncias inertes. Substâncias vivas são aquelas substâncias que têm metabolismo próprio, como fungos, bactérias, parasitas do tipo protozoários ou helmintos, e por aí vai. E substâncias inertes são aquelas que não possuem metabolismo próprio, como por exemplo os vírus. Então, é característico de antígeno tudo aquilo que desenvolve uma resposta imunológica. Porque a resposta imunológica só acontece quando o meu corpo identifica, de forma fisiológica, identifica algo como não pertencente a ele. Do tipo, pode ser desenvolvido por pólen de flor. Quando a pessoa tem uma alergia, uma reação alérgica, nada mais é do que o pólen de flor. As moléculas desse pólen que entrou no seu corpo foram reconhecidas como um antígeno e houve uma resposta imunológica. Pode ser por por escamas, pode ser por pelos de gato, como por exemplo, podem ser por micro-organismos e seus produtos, ou seja, o micro-organismo desenvolve a resposta imunológica, ou o micro-organismo já morreu, mas ele tem seu produto, que são as toxinas, que estão no nosso corpo e também desenvolvem respostas imunológicas. Além disso, o que é muito característico no meio médico hoje? Doença enxerto versus hospedeiro. A doença enxerto versus hospedeiro nada mais é do que o transplante de algum tecido do doador para o enfermo ou paciente, onde não há, como que eu posso dizer assim, onde esse produto vai ser reconhecido como um antígeno e vai desenvolver uma resposta imunológica que causa a doença enxerto versus hospedeiro. Então, esse material vai ter que ser removido imediatamente, porque o corpo, uma vez que reconheceu como antígeno, ele vai atacar. Então ele vai estar se atacando no caso. Por isso que é muito importante a compatibilidade, mas a compatibilidade até entre parentes próximos de primeiro grau não é 100%, então pode sempre estar ocasionando isso. Bom, essa resposta imunológica ela vai ser caracterizada pela produção de anticorpos. Anticorpos são proteínas, também chamadas como imunoglobinas, caracterizados como proteínas gama-globulinas. Ou seja, elas fazem parte do sistema complemento do meu sistema imunológico. Ou seja, elas fazem um complemento. Elas não têm a capacidade de eliminar o meu antígeno. Elas simplesmente vão estar se ligando àquele antígeno, aos receptores daquele antígeno específico, e vão estar opsonalizando, ou seja, sintetizando citocinas e liberando citocinas para que outras células de defesa sejam atraídas. Geralmente fagócitos que vão estar fagocitando, eliminando aquele antígeno, porque o anticorpo sozinho não consegue eliminar o antígeno. Bom, esse anticorpo ele vai ser produzido pelas células chamadas linfócitos B, que elas vão estar em contato com o antígeno, vão ficar ativas, ou seja, vão se ativar em plasmócito e iniciar a síntese de anticorpos, com receptores específicos para os receptores específicos daquele antígeno, para que os dois possam se ligar. Bom, o que a gente vai ter que entender também? Os componentes do meu sistema imunológico. Ele vai ser composto por células fagocitárias, ou seja, células que têm a capacidade de fagocitar o meu antígeno, que são neutrófilos, macrófagos e células dendríticas. As células que não fazem fagocitose, os não fagóticos, mas que conseguem eliminar aquele meu antígeno, que são as células eosinófilas, são as células basófilas e
as natural killers. Além disso, vai ter os linfócitos, que são as células que vão estar sendo responsáveis pela especificidade do meu sistema imunológico, que são os linfócitos tipo B, tipo T, CD4, TCD8, e a natural killer também é um linfócito. Bom, e também vai ter o sistema complemento, como foi dito antes. O sistema complemento vai possuir anticorpos, outras proteínas e enzimas. Bom, o que mais que a gente vai ter que entender? Que qualquer deficiência nesses componentes, ou seja, qualquer deficiência no meu sistema imunológico vai ocasionar reações alérgicas, de hipersensibilidade, vai ocasionar doenças autoimunes, como foi dita a doença do enxerto versus hospedeiro, ou seja, o seu sistema imunológico está atacando o seu próprio organismo. E também imunodeficiências. Bom, as células, então, que vão compor o meu sistema imunológico são macrófagos, que são monócitos que se transformam em macrófagos quando vão para o tecido, do sangue para o tecido. Vão ser neutrófilos, vão ser células dendríticas, eosinófilas, vão ser linfócitos tipo TCD4, TCD8, linfócito tipo B, natural killer e basófilo, que quando vai para o tecido se transforma em mastócito. Bom, o que mais que a gente vai ter que entender? Que a minha medula óssea vermelha, ela é responsável por sintetizar todas as células do meu sangue. Então, ela vai ser responsável por sintetizar as hemácias, que tem a responsabilidade de promover a troca gasosa em todas as células do meu organismo, possibilitando então assim o metabolismo celular. Ela vai ser responsável por sintetizar as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea, e vão ser responsáveis por sintetizar os leucócitos. Os leucócitos são todas as células do meu sistema imunológico. Então, todas as células que eu disse até agora são caracterizadas como leucócitos. Então, ela produz através da diferenciação das stem cells. Stem cells são as células tronco. Então, as células tronco se diferenciam formando essas células. As que eu considero mais importantes, que eu vou falar agora, são as que têm a responsabilidade pela especificidade, ou seja, os linfócitos. Então, o que vai acontecer? Ela vai se diferenciar no linfócito promissor B ou linfócito promissor T. Esse linfócito ele vai ser imaturo, ou seja, ele não vai estar pronto ainda. Então, se ele se maturar, o linfócito tipo B se matura dentro da medula óssea, se torna o linfócito B. O linfócito promissor tipo T, ele vai se maturar lá no baço. Quando ele se matura no baço, ele pode se tornar tanto linfócito TCD4 como TCD8. Além disso, ela é responsável também pela diferenciação em natural killers. Então, eu vou estar falando um pouquinho de cada uma dessas células do tipo. O linfócito tipo B, ele vai ser responsável ele vai ser uma célula APC, apresentadora de antígeno, ou seja, ele vai se ligar aos receptores, vai identificar o próprio do não próprio, se ligando aos receptores daquele antígeno. A partir dessa hora que ele se liga, ele vai estar expressando na sua membrana citoplasmática partes daquele antígeno. O que vai estar fazendo com que há um estímulo no meu linfócito tipo TCD4, que ele vai estar produzindo ocitocina para atração de outras células do sistema de defesa. Além disso, vai estar ativando aquele meu linfócito B. O linfócito B ativo, ele vai se transformar em plasmócito. A partir da hora que ele se ativa, ele começa a síntese de anticorpos. Então é como se aquele meu linfócito TCD4 falasse para o meu linfócito B: vai lá, começa a produzir anticorpos que a gente precisa eliminar aquele antígeno. Quando ele produz anticorpos, ele também vai ser responsável por intensificar a resposta imune, ou seja, ele vai entrar em processos de mitose, gerando outras células efetoras, que vai ser responsável também por estar sintetizando esses anticorpos específicos, que ele já tem informação para produzir aquele anticorpo específico. Então vai se dividir em outras células, que vai estar produzindo mais anticorpos, aumentando a resposta imune. Além disso, ele vai se dividir em uma célula efetora, que vai estar produzindo anticorpos, e outra de memória. Essa de memória, ela vai ser responsável pela nossa memória imune.
Ou seja, ela vai conter informação para a síntese daquele determinado anticorpo, mas ela não vai sintetizar. Ela vai estar ali, estagnada, em latência, esperando ali, enquanto a outra efetora vai estar sempre sintetizando anticorpos para estar combatendo. Então ele vai entrar em vários processos de mitose. Aí, esses anticorpos vão se ligar aos receptores desse meu antígeno, fazer ocitocina, ou seja, vai produzir ocitocina e liberar, através da opsonização, que é o nome desse evento. Vai então atrair células de defesa fagócitos, então que possuem a habilidade de fagocitar esses antígenos para estar eliminando. Uma vez que o meu plasmócito ou linfócito B ativo produzir um determinado tipo de anticorpo específico para um antígeno, ele produz para o resto da vida dele. Então, ele vai produzir para o resto da sua vida, você vai ter imunidade. Você vai ter imunidade para o resto da sua vida, porque ele vai estar se dividindo e sempre preservando uma célula de memória, para aquela informação não morrer, não se perder a informação, no caso, e uma efetora que vai estar produzindo aqueles anticorpos, do tipo: você entrou em contato com um antígeno novo, você nunca teve contato com aquele antígeno. Você leva de 7 a 10 dias para ter uma resposta imune na produção de anticorpos. A doença, ela se desenvolve num prazo mais curto. Então, por isso que você vai ter a doença. Agora, se você já tem os anticorpos pré-sintetizados ali, só para assim que você tiver o contato com o antígeno, você já tiver anticorpos para se ligar àqueles receptores, não tiver que esperar de 7 a 10 dias, você vai conseguir eliminar antes da doença aparecer no seu corpo. Por isso que há uma resposta imune. Por isso que há uma resposta imune na forma de memória. A memória imune é muito importante. Por isso que a gente pega um tipo de dengue, porque a dengue tem 4 tipos hoje. Um tipo de dengue uma vez só na vida, a gente pega catapora uma vez só na vida, e gripe a gente pega várias vezes, não é? Mas porque a gente tem circulando hoje no ambiente mais de 3 mil tipos de gripe. Mas aquele tipo específico que você já pegou, você jamais pegará de novo. Então é mais ou menos isso. Bom, então o meu linfócito tipo T, ele é responsável por se ligar vai ser responsável por se ligar ao antígeno, ou seja, por apresentar, na verdade vai ser responsável por fazer a APC, apresentar aquele antígeno às outras células de defesa. Do tipo, a célula TCD4, ela então vai estar fazendo a opsonização, ou seja, síntese de citocinas e liberação, para atrair outras células do sistema de defesa. A minha célula TCD8, ela é citotóxica, ou seja, ela atua no tecido, onde as outras células do meu tecido, quando o meu antígeno entra dentro daquela célula, a torna infectada. Então minha célula deixa de expressar os receptores normais dela e passa a expressar os receptores desse meu antígeno que está dentro dela. É como se ela falasse assim: ó, eu estou infectada, me mate. Então ela está gerando uma apoptose. Vai chegar a minha célula TCD8, por isso que ela é citotóxica, porque ela é tóxica às outras células. Porque toda vez que ela achar alguma célula que tem algum defeito, que está expressando algum receptor diferente daquele que está expondo um receptor de antígeno, ela vai lá e vai matar aquela célula infectada. Bom, vamos ter as células natural killers, que tem um procedimento quase igual à célula linfócito TCD8. Do tipo, a minha natural killer, ela vai ser capaz também, ela vai se ligar a receptores das minhas células, então ela vai agir apenas em células do nosso corpo, onde as células podem estar infectadas, podem ser células velhas ou células neoplásticas, que são aquelas células cancerígenas. Então o que vai estar acontecendo? A minha célula natural killer, toda vez que ela se liga a uma célula do meu corpo, essa ligação indica que aquela célula do meu corpo está em condições homeostáticas, ou seja, condições normais. Já se ela se ligar a uma célula do tipo que está velha, essa célula que está velha, ela vai estar expressando receptores diferentes, mais alongados. Então, ela não vai conseguir se ligar normalmente a essa célula, indicando que essa célula está velha. E fazendo com que essa minha natural killer elimine essa célula. Assim como células neoplásticas que vão expressar receptores mutantes
ou seja, que passaram por mutação, vão estar diferentes, ela não vai conseguir se ligar. Então vai, a partir da hora que há qualquer problema na ligação, a natural killer e o linfócito, a natural killer e a minha célula tecidual indica a ela que aquela célula tem algum problema. Então elimina e, como eu disse antes, as células infectadas, que vão estar expressando receptores do seu micro-organismo, do seu antígeno que está dentro dela. Bom, e o que a gente também vai ter que entender? Que eu vou ter órgãos específicos para síntese desses linfócitos, ou seja, eu vou ter órgãos linfóides primários e secundários, do tipo. Os órgãos linfóides primários, eles vão ser responsáveis por manter os níveis normais de linfócitos no meu corpo, ou seja, eu estou em homeostase, eu não estou com nenhum antígeno dentro do meu corpo. Então eu tenho que ter um nível de linfócito ali. E quem mantém aquele nível de linfócito é os meus órgãos linfóides primários, que são as bursas de Fabrício, o meu timo e a minha medula óssea vermelha. Então, esses são órgãos muito importantes para a gente, que eles vão estar mantendo o nosso nível de linfócito, para a gente não ficar com baixa imunidade. Bom, também vamos ter os órgãos linfóides secundários. São esses órgãos que vão estar produzindo, sintetizando linfócitos quando o nosso organismo entra em contato com o agente. Então eles são característicos disso, que são os linfonodos, as placas de Peyer, são as tulsilas palatinas e adenoides e o baço. Bom, o que eu considero mais importante daí é o baço e os linfonodos, do tipo. O baço ele vai ser o órgão que mais vai ter reações ou respostas imunes a antígenos no nosso sangue. Ele também é considerado como lixo do nosso corpo, porque é onde vai ser depositado mais substâncias infectadas. Então, esse órgão chamado baço, ele vai ser rico em linfócitos tipo T e tipo B. Em sua periferia, ele vai conter linfócitos do tipo B e do tipo LTCD4, além de conter macrófagos, ou seja, ele tem o essencial para estar fazendo a resposta imune e eliminando o antígeno. Do tipo, meu linfócito B entra em contato com o antígeno, ele vai estar expressando em sua membrana citoplasmática partes daquele antígeno, estimulando o meu linfócito tipo TCD4 a produzir citocinas que vão ativar meu linfócito B e atrair outras células de defesa. Meu linfócito B, uma vez ativo, ele produz anticorpos específicos para aquele antígeno. Esses anticorpos vão se ligar aos receptores daquele antígeno, atraindo células, no caso de macrófagos, que já vai estar ali na periferia, atraindo células de macrófagos a se ligar a esses receptores, englobar e fagocitar esse meu antígeno. Então, por isso é muito importante, eu considero muito importante o baço. Os linfonodos, eles estão presentes nos vasos linfáticos que drenam os líquidos teciduais, que são chamados de linfa. Eles vão ser ricos em células dendríticas, macrófagos e linfócitos. Além disso, o que vai acontecer? Eles vão ter redes que vão servir como armadilhas para os antígenos. Então, essas redes vão estar segurando esses antígenos. Já vai surgir células do sistema imune que vão estar fazendo a eliminação ali dos meus antígenos. Bom, isso é só, gente. Qualquer dúvida é só comentar. Muito obrigado. E quem gostou, dá um like aí e se inscreve no canal para ajudar. Obrigado.